Bora mais um vídeo, então. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante que tem muita gente que me pergunta, que é sobre a telha sanduíche, também conhecida como telha termoacústica, que é um nome técnico, né? Também a intenção desse vídeo é deixar o mais claro possível e falar sobre a minha percepção morando numa casa com telha sanduíche por mais de um ano e meio que eu tô aqui. E é isso, falar dos prós, dos contras e se vale a pena ou não construir na sua casa. Então, o primeiro tópico é o custo-benefício, que eu acho que é a principal razão para estar sendo tanto utilizado hoje em dia, né? Por exemplo, aqui no meu condomínio onde eu moro, tem todas as casas são de telha sanduíche, uma só que tem forro e o resto é tudo aparente. Por que esse custo-benefício? Se essa telha é relativamente cara? Sim, ela é relativamente cara. Essa minha em específico é uma telha um pouco mais simples, que é de EPS, mas tem vários tipos de telha, que é um outro tópico. Mas ela gira em torno de R$ 100 o metro quadrado. Porém, né, isso é só o valor da telha. Só que essa telha, ela já é forro. Só um forro de cedrinho é R$ 100 o metro quadrado para mais. Então ela já é acabamento final. Ela exige pouca inclinação, então o meu telhado não precisa ficar muito inclinado, o que gera um custo a mais de paredes. E a estrutura dela é a mínima possível. Então, espaçamento de 1,5 m, 1,20 m, um grande espaçamento entre os caibros, né, que são esses apoios na horizontal, que vem em sentido perpendicular ao caimento da telha, apesar do valor do preço por metro quadrado não ser tão competitivo, por exemplo, se for comparar com a telha cerâmica, mas aí se for contabilizar forro, toda a estrutura, né, realmente dá uma diferença bem considerável. Nem vou falar de utilização com laje, que é uma outra coisa, né, que por si só já é um custo bem maior. Laje pode ser feito laje com telha sanduíche. A nossa comparação com telhados que não tenham laje, né? Por exemplo, fibrocimento, que também por si só, fibrocimento que é o mais barato do mercado, vai custar ali R$ 50 o metro, mais um forro de PVC, o mais piorzinho, 25, R$ 30 o metro, vamos supor, já deu 80. Mais a mão de obra para instalação do forro, já passou a telha sanduíche, que se coloca e se instala em um dia. Eu instalei todo esse telhado aqui, o grande, né? São 88 metros quadrados de telha e mais outro para botar o menorzinho, que foi menos de um dia, uma tarde. É um serviço, é muito rápido a aplicação, é muito fácil, não tem problema. Qualquer pedreiro que instala fibrocimento ou normal vai saber instalar essa telha. Então todas essas questões assim que as pessoas têm medo, principalmente mão de obra, não tem como se preocupar, porque realmente é um negócio muito normal, é uma telha normal, não tem nada demais. Telha cerâmica, fibrocimento é mais difícil do que isso aí. A única parte que é um pouquinho mais complicada é os acabamentos lá em cima, mas mesmo assim eu mesmo botei esses acabamentos aqui na minha casa, então é bem tranquilo, não tem nada demais. Custo-benefício, na minha opinião, acaba sendo a melhor coisa, né? Porque a inclinação exige baixíssima, a taxa de manutenção é negativa. Que como vai dar problema num telhado desse? É uma chapa inteira que vai do começo até o final. No máximo que se der alguma infiltração vai ser um parafuso meio solto que tu consegue resolver com uma aplicação de PU com muita velocidade. Porém, existem muitos tipos de telha, né? Tem telha de marca cara, que o preço é o dobro dessa aqui, por exemplo, por ela ter algum preenchimento, uma camada de preenchimento um pouco melhor, tem a própria marca ganha no marketing e tal. Tem telha que vem em qualidade péssima. Então, quando se fala de telha sanduíche, tem milhões de telhas, que aí entra o segundo tópico. Bom, basicamente para entender, o que é a telha sanduíche? Então, é duas chapas metálicas, uma embaixo e outra em cima, e um isolante térmico no meio. Aí temos vários tipos, tem telha imitando telha colonial, tem forro imitando forro de madeira, tem forro simplesmente branco, tem forro que acompanha o trapezoidal da parte superior, o forro é igual. Tenho também a chapa reta, que é o que eu tenho aqui na minha casa, na cor branca. Tem a parte superior trapezoidal de diversas cores. Eu nunca vejo a parte de cima da minha telha. Só se eu estiver voando de drone ou for ali em cima. Porque assim, não mudaria se fosse colonial não, por conta da inclinação. Se eu tenho uma inclinação, tipo, eu só vou ver a telha se for acima de 20 e poucos por cento, que não é o caso. Então eu vejo só a parte inferior da telha, nesse meu caso. Bom, e tem o preenchimento em si, que existem vários tipos também. Por exemplo, o EPS, que é um tipo, que é o isopor, né? Que é o mais barato, digamos assim. E temos o PIR, que é o poliuretano expandido, bom, que é o material de maior qualidade, que ele é semelhante com aquele material que eles usam em geladeiras, freezer, para fazer o isolamento. O valor dele, por si só, é maior também. Então tu vai ter mais qualidade, mas também tu vai pagar mais.
No geral, tem gente que sempre recomenda esse aí. Eu acabo usando mais o EPS por conta de não ficar tão caro assim. E eu até agora não vi muitas diferenças que me pareceram consideráveis. Talvez a longo prazo eu perceba outras. Se alguém tiver alguma coisa para falar sobre isso, também pode deixar aí nos comentários. Mas ao princípio, estou satisfeito com o meu EPS e de valores gerando ali, liberando 100 metros quadrados. Aí quando se trata do pier, já começa a 160, 200, 250, dependendo do revestimento, da pintura que vai ter, por aí vai. Aí nós temos pier de 20 milímetros, pier de 30 milímetros, pier de 40 milímetros, que é a largura e a espessura do material. E daí EPS temos de 30 milímetros ou 50. Se for EPS, pega de 50. Pier até não 20, pega no mínimo 30. Por exemplo, a qualidade desse material, se ele realmente cumpre a função, né? Então, essa minha telha que eu tenho aqui, né, chegou aqui e tal, eu não conhecia, eu não fiz o teste, graças a Deus deu boa, até agora não me apresentou problemas. Porém, ela é uma telha de EPS e de 30 milímetros. Mas mesmo assim, eu convivendo no meu dia a dia, não tenho problemas. Ela não estala, ela faz pouco barulho quando chove, elas fazem um barulho que não é tão forte como uma telha normal de supermercado, de posto de gasolina, essas que não tem nada de forro. Fora que a resistência dela é muito maior, tu consegue caminhar em cima. Então não tem nada a ver com aquela telha metálica simples. Ela é muito mais resistente. Aqui no caso, quando chove, assim, tu escuta o barulho da chuva, que não é nada comparado com, por exemplo, coisas que eu já vivenciei. Um saruê, que é tipo um gambazinho caminhando em cima do forro da tua casa, de noite, de madrugada, enquanto tá dormindo, fazendo barulhinho por tudo. E tu não tem nem como tirar, porque é uma coisa, pelo menos aqui onde eu moro, muito comum. Claro, com a telha sanduíche ela veda um pouco melhor. Talvez se telha sanduíche e forro funcione, mas no geral, tipo, cerâmica, fibrocimento, nunca veda 100%. Em relação ao isolamento, eu não tenho o que falar, porque eu acho muito bom, funciona perfeitamente. Eu não tenho nenhuma experiência ruim, não faz barulho, porque tem telhas que estalam, dependendo da marca, dependendo do produto que eles usam na cola. Eu acho que isso talvez esteja sendo resolvido, vai se aperfeiçoando os materiais, mas as primeiras telhas que saíram sempre faziam estalos quando tinha uma diferença de temperatura, né? A minha não tem esse problema. A única coisa é o barulho da chuva, que é de leve. Para mim não me incomoda, mas pode incomodar alguma pessoa, dependendo de como for. Cada um tem suas, né, suas questões. E eu acho que assim, não me arrependo zero. A única coisa é de não botar os 50 milímetros, que eu podia ter botado, mas... Bom, terceiro tópico é sobre estética, né? Claro, tem gente que adora a estética do telhado colonial e tudo mais, né? Tem gente que, pelo amor de Deus, me some do telhado, só quer platibanda, só quer esconder o telhado, que é as arquitetura caixote comum. Bom, se quer caixote, recomendo usar a telha sanduíche, ou qualquer telha termoacústica. Aí sem o acabamento na parte inferior, não recomendo tanto, porque é bom que tu tenha metal embaixo e em cima, para tu ter a qualidade de resistência. Porque se só tem metal em cima e o isopor, aí tu não é uma telha sanduíche, ela não tem tanta resistência. Então, à medida que a pessoa pisa no meio do vão, entre os dois vãos, ela pode quebrar o isopor, pode descolar e gerar outras patologias, inclusive ceder alguma parte do metal e poder provocar algum vazamento por conta dessas pisadas aí. Nesse caso dessa telha específica, como ela tem dupla camada, você pode pisar tranquilo no meio, ela não tem esse problema de ceder, porque as duas chapas elas meio que trabalham juntas, então fica muito resistente. Bom, se vamos com a telha sanduíche, que é uma técnica industrial que tem todas as suas vantagens que eu já mencionei, custo-benefício, qualidade, tudo mais, não vai ter problema com animais, não vai ter problema com filtração, todos esses benefícios, como nós vamos explorar isso através da estética? Porque eu posso simplesmente fazer uma casa com telha sanduíche e ficar horrível. Então, como eu alinho essa estética? Através de pegar a inclinação da casa e poder fazer proveito dessa inclinação de leve, criando beirais que vão não só proteger as paredes, vão fazer com que a minha casa tenha uma maior durabilidade, fora que ainda vai barrar o sol, então eu vou ter uma casa termicamente mais agradável por conta desses beirais. Então o meu tempo de exposição solar vai ser um pouco menor. Por isso que eu optei, e alinhando essa estética com essa inclinação e essa diferença de telhados, para justamente criar uma dinâmica na construção que faça proveito desse material sem ter nenhuma perda em relação ao projeto se fosse de, sei lá, de telha cerâmica. Eu acho que não seria tão bonito. Então, além disso, eu optei nessa minha casa por pegar, alinhar essa materialidade
industrial da telha sanduíche e colocar um pouco de calidez nessa obra através da estrutura, né? Uma estrutura minimalista também, assim como a telha, mas de madeira, porque ela vai fazer com que quebre essa industrialização do branco, da telha, dessa chapa, no sentido de ter a verdade dos materiais exposta. Fiz projetos com outros materiais, por exemplo, metal. Aí eu gosto de, quando eu utilizo o metal, eu gosto de deixar o metal preto para identificar ele como metal ou preto ou então branco. O branco ele dialoga com a telha sanduíche e o preto eu acho que ele se diferencia muito da telha branca, né? Então eu prefiro utilizar alguma outra cor no forro, né? Porque temos várias opções de cor, né? Várias opções de telha e tal. Então você pode usar um forro amadeirado que combina com o preto. Não vai ser madeira, né? Vai ser sabor madeira, porém fica combinando. Eu acho muito legal aproveitar a inclinação da telha para justamente ter um ambiente mais amplo, né? Por exemplo, aqui na minha casa, onde eu tenho toda essa parte aqui da fachada, onde é a sala, que é a parte alta do telhado, com um pé direito maior. Já nos quartos, o pé direito é menor, então eu consigo aproveitar isso para criar essas duas alturas na casa, nos quartos menor para ter um conforto, na sala maior para ter amplitude, sem ter um custo mais alto. Por exemplo, se eu tivesse uma laje, eu teria que fazer o pé direito mais alto e a casa toda ia subir. Assim não, eu simplesmente fiz o telhado e ela por si só já ficou mais alta. E é isso. Não curte a estética metálica da telha sanduíche? Você pode usar a telha sanduíche, você pode botar um acabamento com forro. Eu preferi muito mais o forro de madeira. Ele vai acompanhar o telhado, ele vai esconder toda a estrutura, então você consegue trabalhar com uma estrutura metálica e não se importar muito com a estética dela. Toda a fiação pode passar por cima ali. E você também pode fechar nas laterais com uma chapa de platibanda só no tamanho que vai cobrir a estrutura, o forro e a telha. Que vai dar uma uniformidade e vai parecer um volume só. Que você consegue inclusive deixar como se ele fosse plano, ou você pode deixar ele inclinado mesmo, se ele tem uma inclinação, então você consegue trabalhar isso de diversas formas. Bom, fiação. Como nós resolvemos a fiação? Porque já não pode passar no forro, porque a telha é aparente, né? Então aqui na minha casa, nós passamos tudo por baixo da terra, né? Toda a alimentação da casa é por baixo da terra, então por baixo da terra pelo contrapiso, né? Vai tudo pelo contrapiso ou pela laje. Conduíte e tal, desce do quadro, vai até uma certa tomada, de uma certa tomada distribui para outras tomadas. Nesse caso, nós temos que prever sempre pontos de ar-condicionado, pontos de chuveiro elétrico, deixar tudo no jeito. A iluminação tem que vir do teto, né? Então nós temos diversas soluções. Solução 1, que é o uso da iluminação na parede, né? Então arandelas você pode utilizar, você pode colocar um trilho de spot, que é uma solução que eu gosto muito, que eu usei aqui na minha casa, na altura da viga, entre a viga e a parede, então você consegue ali esconder a fiação naquele espaço. E também em alguns pontos você vai ter alguma luminária no centro e não vai ter como escapar. Aí a solução que eu gosto de utilizar é usar o cabo PP branco, que é um cabo que tu compra pronto, ele vem branquinho, bonitinho, o tipo cabo PP, né, que tem 2 fios dentro do mesmo fio. Então ali tu já vai conseguir fazer todo o desenho para ele chegar e ele já cai como um pendente, esteticamente fica mais camuflado ali na altura da telha, né? E para descer ele já fica como uma uniformidade, o mesmo fio sem emendas. Então eu acho bacana essa solução. Mas também tem outras soluções, que são um pouquinho mais caras, por exemplo, que é usar um conduíte, então daí você consegue pintar, ou ter o próprio eletroduto metálico, que vai dar aquela pegada mais industrial para casa, ou então o eletroduto de plástico, tu pode pintar de branco, por exemplo. Ou então mesmo aqueles eletrodutos bem fininhos, quadradinho, retangular, e aí você consegue ligar e fazer todo o caminho da fiação com esses conduítes. Bom, eu acho que eu falei tudo que eu teria para dizer sobre a nossa querida e amada telha sanduíche. Se ficou alguma dúvida, podem falar nos comentários. Eu adoro, eu uso em muitos projetos e eu sempre indico. Não que eu só faça projeto com telha sanduíche, às vezes eu acho que até é mais pertinente ter uma laje impermeabilizada ou então um telhado embutido, dependendo da situação. Mas eu confesso que eu tenho uma queda por essa bichinha aqui. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui agora uma série de imagens de algumas referências que eu tive para fazer minha casa e para buscar o meu estilo arquitetônico, coisas que eu me identifiquei e que eu acabei vendo, pô, isso tem muito potencial, isso é alto padrão. Então, por exemplo, hoje eu vejo a telha sanduíche, apesar do valor custo-benefício bom, tem muito arquitetura de alto padrão com esse material. Valeu demais! A minha intenção é fazer vídeos semanais, nem sempre eu vou ter uma obra bombástica para mostrar, então eu vou procurar alguns temas para poder estar falando. Por exemplo, hoje foi telha sanduíche. Espero que vocês gostem. Quem não acompanha, segue lá. Bora fazer esses vídeos aí toda semana e compartilhar um pouquinho da minha experiência na arquitetura.